Brasil, como todos sabem, é um país democrata, ou seja, nele é exercida a democracia, que é o direito dos cidadãos de escolherem seus representantes por meio de eleições periódicas. Mas como é estruturada a política democrata brasileira? O país é regido por 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Vamos começar por explicar como o legislativo funciona. O poder legislativo é o órgão da política brasileira que fica responsável por criar e aprovar leis, bem como fiscalizar o Estado brasileiro. Mas como é chamado o órgão sede que exerce essas funções? Sabem esse famoso prédio de Brasília? Ele é chamado de Congresso Nacional. Ele é o órgão sede do poder legislativo. É efetivamente o Parlamento brasileiro. E é composto por 2 casas, chamado, portanto, de sistema bicameral. O Senado Federal, que é integrado por 81 senadores, que representam os 26 estados e o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, integrada por 513 deputados federais, que representam e são eleitos pelo povo. Mas a única diferença visível entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados é que a sede de um no Congresso Nacional é côncava e a outra é convexa. Você sabe dizer qual é efetivamente a diferença entre os dois? Pois bem, a Câmara dos Deputados é para onde as discussões econômicas e sociais são levadas, e dessa forma os deputados decidem se irão ou não aprová-las como leis. Ou seja, a Câmara dos Deputados é onde são elaboradas as leis. Já o Senado Federal é como a casa revisadora do Legislativo. As leis, depois de terem sido elaboradas pelos deputados, são passadas para o Senado Federal, que analisa criteriosamente essas novas leis com base na Constituição, para saber se elas podem de fato serem vigoradas. Contanto, o Senado também pode elaborar leis, mas essa ação é feita com menos frequência por essa casa quando se compara com a Câmara dos Deputados. A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. Os 2 principais órgãos do Poder Judiciário são o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Mas, novamente, qual é a diferença entre eles? O STF é o órgão máximo do judiciário brasileiro. Sua principal função é zelar pelo cumprimento da Constituição e dar palavra final nas questões que envolvam normas constitucionais. É composto por 11 ministros indicados pelo Presidente da República e nomeados por ele após aprovação pelo Senado Federal. Abaixo do STF está o STJ, cuja responsabilidade é fazer uma interpretação uniforme da legislação federal. É composto por 33 ministros nomeados pelo Presidente da República. Porém, os ministros do STJ também têm de ser aprovados pelo Senado antes da nomeação pelo Presidente do Brasil. O STJ julga causas criminais de relevância e que envolvam governadores de estados, desembargadores e juízes de tribunais regionais, federais, eleitorais e trabalhistas e outras autoridades. Além dos tribunais superiores, o sistema judiciário federal é composto pela Justiça Federal Comum e pela Justiça Especializada, como a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. O Poder Executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. Sua sede é no Palácio do Planalto, em Brasília. No Brasil, país que adota o regime presidencialista, o líder do Poder Executivo é o Presidente da República, que tem o papel de chefe de Estado e de governo. O presidente é eleito democraticamente para mandato com duração de 4 anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para igual período. Ao tomar posse, o chefe do Executivo tem o dever de sustentar a integridade e a independência do Brasil, apresentar um plano de governo com programas prioritários, projeto de lei com diretrizes orçamentárias e propostas de orçamento. Cabe ao Poder Executivo executar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, mas o Presidente da República também pode iniciar esse processo. Em caso de relevância e urgência, adota medidas provisórias e propõe emendas à Constituição, projetos de leis complementares e ordinárias e leis delegadas. A Constituição brasileira é o conjunto de leis, normas e regras do país. Ela regula e organiza o funcionamento do Estado.
é a lei máxima que limita os poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. O Brasil, por ser um país democrático, teve a Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte, pertencente ao Poder Legislativo, eleita pelo povo. A Constituição pode receber emendas e reformas, porém, elas possuem também cláusulas pétreas, conteúdos que não podem ser abolidos. A Constituição brasileira, que está em vigência, foi promulgada pela Assembleia Constituinte no ano de 1988. O Distrito Federal é um nome dado a uma das 27 regiões administrativas que compõem a República Federativa do Brasil. A sua função é servir de abrigo para a capital da Federação, a cidade de Brasília. As aglomerações urbanas dentro do Distrito Federal são chamadas de regiões administrativas. Durante o Império, o Distrito Federal era chamado de município neutro. Mais tarde, com a proclamação da República, um município neutro passou a ser chamado de Distrito Federal, que se localizava na região do Rio de Janeiro. Em 1891, a Constituição previa a mudança do Distrito Federal para a região do Planalto Central, e um candidato da época, Juscelino Kubitschek, abraçou a ideia da nova capital e sua construção faria parte do seu plano de metas, que eram seus objetivos a serem atingidos ou superados durante seu mandato. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, após a eleição de Juscelino. O Plano Piloto de Brasília, no Distrito Federal, foi elaborado por Lúcio Costa, vencedor do concurso em 1957 para o projeto urbanístico da nova capital. Teve sua forma inspirada pelo Sinal da Cruz. O formato da área é popularmente comparado a de um avião. Lúcio Costa, entretanto, defendeu a tese de que a capital federal pudesse ser comparada a uma borboleta, rejeitando a comparação anterior. Na Praça dos Três Poderes estão localizados os 3 edifícios sede dos 3 poderes da nação: o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Os 3 edifícios estão dispostos de forma que se revela um triângulo equilátero entre eles, inferindo-se que não existe superioridade entre os 3 e que cada um apoia o outro para que exista uma ordem e progresso do país. Oscar Niemeyer foi quem desenhou e projetou a maior parte das obras arquitetônicas de Brasília, com essa faceta futurística. Segundo o dicionário Silveira Bueno, a palavra retórica se define como arte de bem falar, conjunto de regras relativas à eloquência. Mas como esse termo se aplica à política? Nos dias atuais, a retórica é muito utilizada nos debates políticos. Um exemplo está nesse debate de 1998 entre Mário Covas e Paulo Maluf para governador do estado de São Paulo. Mas eu acho que o telespectador, aqueles que estão nos vindo, quer ver discussão de caráter. Quer comparar os candidatos que pretendem ser governador do ponto de vista do caráter de cada um, da história de cada um, dos compromissos de cada um, do que cada um fez ao longo da sua vida política. A fala dos candidatos é direcionada exclusivamente ao público, elaborada de forma que fique fácil a compreensão dos argumentos pelos eleitores. Dessa forma, o público é persuadido a votar no candidato com a melhor retórica, ou seja, aquele que impressiona mais. Neste outro trecho de um debate entre Dilma Rousseff e Aécio Neves em 2014 para presidente da República, a retórica é aplicada de maneira muito semelhante, porém, somente entre os 2 candidatos. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. Sendo que o que tem a melhor retórica derruba mais facilmente o argumento do outro.